Então pessoal, hoje aqui o vídeo é um pouco diferente. Tô aqui com essa máquina aqui, uma LTD06. Então qual que é a situação dessa máquina? Essa máquina aqui chegou aqui pra gente com a seguinte situação: ela não ligava, não fazia nada, placa queimada, né? Aí o que acontece? Fizemos um orçamento pro cliente, passamos o orçamento, o cliente falou não, pode fazer. Fizemos, colocamos placa nova, fizemos tudo certinho aqui. E aí o que aconteceu? O cliente levou para casa, a gente tinha testado tudo, aqui funcionou perfeitamente. O cliente levou para casa, no dia seguinte já falou que a máquina não estava funcionando, ela não estava drenando, não estava saindo a água. Daí que acontece? Daí, como ele tinha trago aqui, pedi para que ele trouxesse de volta a máquina para a gente fazer, no caso, para a gente ver o que estava acontecendo, né? Aí qual que é a situação? Então, chegou na hora, o cliente trouxe a máquina aqui pra gente, e daí perguntei, viu, mas o que está acontecendo realmente e tal? Aí que ele me falou? Ele chegou e me falou assim: não, porque eu tive que tirar toda a água de dentro da máquina, tava uma porcaria o serviço. E daí ele ainda quis dizer que a gente tinha colocado uma placa usada, uma placa velha. Até comentei com ele que se ele quisesse ver a nota fiscal da placa, eu tinha a nota da placa aqui, uma placa original Electrolux. Aí qual que é a situação? Beleza, até aí o cliente falou o que ele quis, ofendeu a gente. Na hora a gente se sente a pior pessoa do mundo. Porém, o que acontece? Testando a máquina aqui, percebi o que? A máquina não tem defeito nenhum. Tudo que ele falou que não soltava mais a água, que não tinha nem relação mais com a placa, que tinha relação com um bomba de drenagem, se fosse o caso, não estava acontecendo. Aí fica aquela situação, né? A gente percebe que às vezes não adianta, por mais que você faça o seu melhor, ainda assim você não vai conseguir agradar as pessoas. Tem pessoas que, na minha opinião, que é melhor você não ter como cliente, porque é aquela coisa, aquela situação onde você pensa, nossa, eu tenho que agradar o cliente de toda forma. Eu vou dar um jeito de dar aquela limpadinha, deixar bonitinho para entregar pro cliente. Observa bem isso aí. Tem situação na vida que não vale a pena fazer isso. Se você deixa o negócio bonitinho, limpinho, tem situações que o cliente vai chegar para você e vai te falar assim: essa máquina não é minha, ou então esse aparelho não é meu. Por quê? Porque tá limpo. Porque de repente, não tá com... Você deu uma caprichada a mais. Tem situação que pra falar bem a verdade pra você, que vamos falar que esse ano aqui eu tô acabando com uma certa decepção. Uma situação onde que a gente pensa bem antes de fazer as coisas, e falar bem a verdade, chega a ser uma situação tão decepcionante que quando você ouve o telefone tocar, por exemplo, ou então de repente você percebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, te dá pânico. Você não quer olhar, você fica com aquela situação, parece que você é o errado da coisa. Aí vamos ver que tem muito cliente que não vale a pena. Tem situação que não, é mais fácil você chegar, desmontar, arrancar a placa que você colocou, uma placa nova, por exemplo, arranca aquilo lá e devolve aquilo para ele. E esquece daquilo lá, porque anula aquele suposto cliente que era para ser um cliente bom, e infelizmente ele no caso, uma pessoa ignorante, que não sabe nem o que está falando. Isso aqui é só um desabafo do que acontece no fim do ano, assim, por exemplo, na trajetória da gente. A gente trabalha durante o ano inteiro, e aí o que acontece? No fim de tudo a gente vê que a gente trabalha bastante, aí tem situação que a gente faz até serviço a mais, igual no caso dessa máquina aqui, por exemplo, que era só para trocar a placa. Por fim troquei a placa e coloquei uma válvula de entrada de água nova para o cliente não ficar na mão, porque existia um defeito na parte de válvula de entrada de água. Por fim, é aquela situação, a gente leva de desonesto ainda. A pessoa quer dizer que a gente é desonesto, falando que tinha colocado uma placa velha aqui, e simplesmente dá as costas pra gente,
como se fosse um nada assim. É o que eu falo para você, não dê tanto valor para esse tipo de cliente. Cliente é aquela coisa, nem todos prestam. Assim que é a coisa, né? Não queira fazer serviço a mais para os outros, não. Serviço a mais além do que deveria, porque é o seguinte, eles não vão te reconhecer e ainda tem aquela questão ainda. É, qualquer coisa que aconteça, de repente não é nenhum defeito que foi ocasionado por um serviço que você fez, ou alguma coisa do tipo, qualquer coisa que aconteça ali, eles vão falar que foi você que fez aquele serviço errado. Sem contar que uma máquina não é composta apenas de placa. Ela tem bomba d'água, ela tem válvula de entrada de água, tem pressostato, tem uma infinidade de situação que pode dar defeito aqui. Aí qual que é a situação? Na primeira das oportunidades, o que ele vai falar para qualquer pessoa? Que você não fez um serviço que preste. Então fica aquela indignação, né? Tipo, que a gente fica que, né, chega uma hora que parece que a gente tem até um pânico de tudo e de tudo qualquer coisa que está acontecendo, que parece que se você olhar para o telefone, parece que o telefone vai te fazer mal, aquela coisa, né, aquela situação decepcionante, onde se você é honesto, você tipo tá fazendo um serviço bem feito ali, por mais que você faça bem feito, para eles nunca é muito, eles sempre acham que você tem que fazer mais e com o menor preço possível. É, é só essa lamentação que eu tenho aqui. No caso, uma coisa que dá vontade de parar de trabalhar, até por causa desse tipo de situação, onde a gente vê que a gente é desvalorizado, não tem. É aquela coisa, o cara só quer para ele. Você pode fazer o seu melhor, você coloca até peças a mais que não deveria. No caso, peças que você está colocando do seu bolso, né? Você não deveria fazer isso, não faça isso, porque você não vai ser reconhecido por isso. Você só vai ser reconhecido pelaquela situação. Deu qualquer probleminha, ou então de repente nem deu problema, igual no caso dessas máquinas aqui. Testei ela, não está com defeito. Porém, vai falar o que para o cliente? Ele acha que né, tipo, não foi de acordo com o que ele imaginava. Só fica a decepção pra gente.